Oi, eu sou o sobrevivente e o Eduardo Bolsonaro tem causado uma certa polêmica já faz um tempo, né? Tudo começou em março de 2025. Nessa data, ele anunciou que se licenciaria do mandato de deputado para poder morar nos Estados Unidos, inicialmente por 122 dias. Ele disse que fez isso porque estava sofrendo perseguição política, especialmente pelo STF e pelo Alexandre de Moraes. Ele disse que estava indo em território americano também para buscar sanções contra os violadores de direitos humanos, nas palavras dele. E também para pedir anistia para o pai dele, o Jair Messias Bolsonaro, e para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Ele conseguiu essas sanções até. Ele conseguiu também impressionar o STF e conseguiu fazer o Brasil ser taxado e, por causa disso, foi considerado um herói por muitos da direita, mas também passou a imagem de traidor da pátria porque as medidas impostas pelos Estados Unidos não afetaram apenas o STF, afetaram também o povo brasileiro, principalmente por conta do tarifaço do Trump. O que aconteceu foi que o Eduardo deu entrevistas defendendo ou prevendo tarifas americanas sobre produtos brasileiros, incluindo carne bovina, café, calçados, peixe, enfim, tudo isso acabou ficando mais caro aqui. Em agosto de 2025, o Eduardo Bolsonaro disse que as tarifas de 50% impostas pelo Trump eram um remédio amargo necessário e que não haveria redução sem concessões do Supremo Tribunal Federal. O Eduardo também disse que esperava novas tarifas e sanções adicionais. Tudo isso traz a gente para esse ano em que novas propostas, também como uma de 25%, voltaram a ser ligadas à atuação dele, do Eduardo Bolsonaro, e também do irmão dele, Flávio Bolsonaro, que é candidato à presidência, ou pré-candidato é o termo mais correto. E eu já fiz um vídeo sobre isso. Além disso, o Eduardo também articulou com os Estados Unidos o uso da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e a família dele, e outras medidas também. A Lei Magnitsky, caso você não saiba, é uma lei dos Estados Unidos usada para punir pessoas estrangeiras acusadas de corrupção grave ou violação grave dos direitos humanos, que foi onde encaixaram Alexandre de Moraes. Na prática, essa lei pode fazer 3 coisas contra a pessoa punida. Pode bloquear bens e contas ligados aos Estados Unidos, pode proibir empresas e pessoas americanas de fazerem negócios com ela e pode impedir a entrada nos Estados Unidos, em alguns casos, né? Essa lei não atingiu só Alexandre de Moraes, na verdade atingiu também a mulher dele, a Viviane Barça de Moraes, e a Lex Instituto de Estudos Jurídicos, LTDA, que é a empresa ligada à família do ministro. E agora que eu me dei conta de que Lex, de Lex Luthor, né, que também é um careca, possivelmente vem de Alexander Luthor. Enfim, seria o Alexandre de Moraes, o Lex Luthor brasileiro, mas enfim, foi mal ter pensado nisso. Minha mente nerd tá me trazendo para assuntos que não tem nada a ver com o vídeo. Voltando aqui, por causa de tudo isso, o governo Lula, petistas e o STF acusam o Eduardo Bolsonaro de ter se unido à Casa Branca dos Estados Unidos para ferrar com a economia do Brasil. A acusação é que ele teria feito isso para pressionar o STF durante o julgamento do pai dele por tentativa de golpe de Estado e continuar fazendo isso dessa vez com a ajuda do Flávio. O Eduardo, claro, nega tudo isso e diz que as medidas que ele conversou com os Estados Unidos eram para pressionar apenas o STF, não era para ferrar com a economia do Brasil. Ele também disse que as tarifas foram uma decisão comercial do próprio Trump, algo que tem a ver com a economia dos Estados Unidos e não com Eduardo Bolsonaro. Ele diz que isso não foi traição da parte dele, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porém, as coisas chegaram em um novo nível agora. Se já não bastasse o Eduardo ter perdido o mandato de deputado por não comparecer ao trabalho, já que ele estava nos Estados Unidos, a primeira turma do STF condenou o Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão. A primeira turma, caso você não saiba, são os ministros o Alexandre de Moraes, o Zanin, a Carmen Lúcia e o Flávio Dino. Sendo o Flávio Dino, a Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes, acredito que o Zanin também, conhecidos por estarem mais ao lado do Lula e não da família Bolsonaro. E ele foi condenado por qual crime? Bom, o crime de coação no curso do processo. É o artigo 344 do Código Penal e é basicamente ameaçar ou pressionar uma autoridade num processo. De acordo com o STF, foi o que o Eduardo Bolsonaro fez com a Magnitsky e também com outras sanções contra o Alexandre de Moraes. Também teve condenação a 8 anos de inelegibilidade. Nossa, que trava-língua. Enfim, 8 anos sem poder se candidatar a nenhum cargo político, isso por conta da lei da ficha limpa. E o cara também perdeu o cargo de escrivão da Polícia Federal. O Eduardo disse que tudo isso foi um julgamento sem pé nem cabeça e que vai levar isso pro governo americano. Eu levarei a Casa Branca, eu levarei o State Department, eu levarei ao Congresso americano, falarei com todos os congressistas que são nossos aliados e temos interlocução, porque isso daí é uma afronta ao governo
governo americano. Será que realmente só o Brasil está certo? Estados Unidos, Espanha, Itália, Argentina, está todo mundo errado? Ou mesmo Polônia, né, onde o jornalista, o Didi, conseguiu asilo? A gente tem que virar essa página do país. A gente tem que colocar um novo governo, a gente tem que colocar um novo Congresso para conseguir segurar esse STF perseguidor. Não dá, com todo respeito. Eu sou o deputado federal mais votado da história do Brasil. Retornaria para o meu país para seguir sendo ali presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Agora eu estou impedindo de exercer meu trabalho porque eles acham, né, que por terem prendido senhorinhas no 8 de janeiro, né, terem perseguido aí o meu pai, o primeiro ex-presidente do Brasil que é preso sem acusação de corrupção, por um golpe fantasioso. Eles estão achando que isso daí vai fazer, isso daí não vai acontecer nada? Nós seguiremos denunciando esses crimes. Olha só os comentários. Sou traidor da pátria e inimigo do Brasil. Tá lindo o seu choro. Chora mais e uma bananinha chorando. Trump, cadê o senhor? Você foi declarado criminoso. Pena 4 anos e 2 meses. Mas não é os Estados Unidos que o crime de alta traição é o mais grave do sistema legal definido diretamente pela Constituição como declarar guerra ao país ou ajudar os seus inimigos? Condenado inelegível. E aqui, traidores da pátria. O Trump também comentou sobre isso, só que o Trump confundiu o Eduardo Bolsonaro com Flávio Bolsonaro. Então o que ele falou acabou não tendo tanto sentido assim. No, we did. How was it? I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically, been a little dangerous politically. You're talking about Brazil, yeah? It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested. Bom, ele tá falando do Flávio, mas na verdade quem foi condenado foi o Eduardo, né? Ainda chamou de Bolsonaro Júnior. The Bolsonaro Jr., he was doing well in the polls and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough, but nobody plays tougher than the United States. Algumas pessoas interpretaram essa fala como se ele estivesse dizendo que ia interferir nas eleições do Brasil. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. E os comentários, calma Trump, Flávio Bolsonaro ainda não foi preso. Não sabe o nome dos envolvidos. Aqui é natural a confusão porque os americanos usam sobrenome para se referir a alguém, sobretudo numa fala formal. Mr. Bolsonaro pode ser tanto os filhos quanto o pai. Quando a informação chegou ao Trump, ela chegou como Bolsonaro Jr., que pode ser tanto Flávio quanto Eduardo. Ele pode ter se confundido momentaneamente, mas o recado foi dado. Ninguém joga mais duro do que os Estados Unidos. O que será que o cara quis dizer com isso? Bom, agora o Eduardo Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Ou será que não? Bora trocar uma ideia sobre isso. Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Caramba, sobrevivente, então o Eduardo Bolsonaro vai ficar preso igual o pai dele? Tipo, daqui a pouco é o Flávio também, e aí vai a Michelle. Acho que a família toda vai ser presa, né, cara? Vamos lá, não é tão simples assim. O Eduardo Bolsonaro, ele foi condenado a 4 anos e 2 meses em regime semiaberto. E ainda cabe recurso, cara. Então, ele não é automaticamente levado para cumprir a pena agora, como se tudo já estivesse encerrado. Além disso, o cara tá nos Estados Unidos desde 2025, desde o ano passado, e ele pode correr risco de prisão se ele voltar pro Brasil. Só que isso depende dos próximos passos jurídicos, como recursos, mandado de prisão e tentativa de cooperação internacional. Peraí, sobrevivente, então é só o cara continuar nos Estados Unidos que ele não é preso? Mais ou menos, tá? Porque assim, os Estados Unidos poderiam acabar virando um refúgio para ele se o governo americano negar a extradição, que é o que provavelmente vai acontecer, já que ele tem uma certa proximidade com o Trump. Mas ele também consegue se proteger se ele conseguir manter algum status migratório lá, ou se ele conseguir algum tipo de proteção, como asilo político. É importante lembrar que existe tratado de extradição entre o Brasil e os Estados Unidos. Sobrevivente, eu vou ser sincero com você, cara. Eu tô ouvindo você falar extradição, mas eu não sei o que é extradição não, sobrevivente. Extradição é quando um país entrega uma pessoa para outro país para que essa pessoa seja presa. É basicamente os Estados Unidos entregarem o Eduardo Bolsonaro pro Brasil para ele ser preso aqui no Brasil. Pelo tratado entre Estados Unidos e Brasil, para extraditar alguém, o crime precisa ter pena superior a 1 ano nos 2 países e se encaixar nas regras do tratado. O tratado também diz que a extradição pode ser negada se o crime for considerado de caráter político, o que é algo a favor do Eduardo e com certeza é o que ele vai usar como argumentação. Então é bem possível que o Eduardo Bolsonaro more o resto da vida lá nos Estados Unidos e não seja preso no Brasil ou vá para outro país ao qual ele esteja protegido também. Quando o mandato do Trump acabar, as coisas podem se complicar um pouco para o Eduardo, mas é tempo suficiente para ele encontrar outras saídas. A principal desvantagem para o Eduardo Bolsonaro no caso é uma desvantagem familiar, porque como
como ele nunca mais vai poder voltar ao Brasil e o pai dele, o Jair Messias, foi condenado a 27 anos de prisão, ele jamais vai ver o pai dele novamente. Nem o Bolsonaro vai poder ver o neto ou a neta, né? No caso, os filhos do Eduardo, o filho e a filha. Sobrevivente, mas tudo isso é injusto demais, né, cara? Com o Eduardo Bolsonaro, tipo, né? O cara só tava tentando proteger o Brasil. Ou então, sobrevivente, o cara realmente merece essa condenação. Bom, isso é algo que tá dividindo até mesmo juristas. Aqui vai depender muito da sua interpretação e da sua ideologia. A treta que tá acontecendo na internet é justamente essa batalha de narrativa. Um lado dizendo que é perseguição do STF e o outro lado dizendo que, bom, bem feito, ainda é pouco para um traidor. Aqui a gente tem, por exemplo, a nota à imprensa oficial do Eduardo Bolsonaro depois dele saber que foi condenado. Ele disse o seguinte: tomo conhecimento, mais uma vez pela imprensa, de que supostamente o STF teria formado maioria para me condenar por algum crime que desconheço. Reitero, até hoje não fui citado na forma da lei. Sigo aguardando notificação regular por carta rogatória em local certo e sabido. Esse mesmo instrumento foi expedido a outro acusado no processo, mas a mim nunca foi cumprido. Se o meio existe e a própria corte o reconhece, por que não a mim? Isso aqui é interessante porque a própria defesa alegou e vai alegar isso mais vezes no futuro, de que o processo de que ele nem foi notificado da forma correta. E certo e sabido não é força de expressão. Resido nos Estados Unidos em um endereço que a imprensa brasileira fez questão de localizar, filmar e estampar, mandando repórteres até minha porta. Para mandar jornalistas, sabem onde estou, para cumprir o devido processo legal, alegam não saber. Tomo ciência dos fatos pelos jornais, e conhecer a acusação por reportagem não substitui a citação prevista em lei e nos acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Moraes pode não gostar, mas não pode escolher quando segui-los. Mais uma vez, é vítima e juiz do mesmo caso, e é por isso que o Brasil passa vergonha. Inclusive, isso aqui é mais um argumento que eles têm, de que não tem como existir imparcialidade se o Alexandre de Moraes é o mesmo cara que é a vítima ou a suposta vítima do processo e também é o juiz do caso. Qualquer sentença sem respeito ao devido processo legal é nula, e depois de tantas derrotas internacionais, até Moraes sabe disso. Dá pra ver que o tom é bem acusatório em relação ao Alexandre de Moraes, né? Por isso, o real objetivo desse julgamento sem pé nem cabeça é apenas tirar meu nome das eleições. Pô, mas o cara ia voltar pro Brasil? Tenho confiança na restauração da democracia brasileira com a vitória de Flávio Bolsonaro, que permitirá que centenas de exilados possam enfim retornar à sua pátria. Eduardo Bolsonaro, deputado federal em exílio. Aí ele colocou uma fotinha dele aqui com uma tarja na boca, vamos ver os comentários. Ah, querem me calar. Tá aqui condenado traidor, ele com nariz de palhaço. Outra imagem aqui, você sabia, não há nada no mundo mais perigoso do que um idiota que pensa que é um gênio. Troco Hexa pela prisão de toda a família Bolsonaro. Rindo feito dois condenados, aí aqui a foto do Jair Messias e do Eduardo, enfim. Agora vamos à resposta da Erika Hilton sobre isso. Eduardo, já que você diz não saber por que foi condenado, vou refrescar sua memória. Lembra aquela vez que você articulou um tarifaço do Trump contra o Brasil para tentar colocar medo na população e impedir o julgamento do seu pai no STF? Então, ninguém ficou com medo de você. E todo mundo entendeu que foi uma tentativa patética de coação no curso de um processo. Um crime contra a nossa justiça e a nossa soberania. É por isso que você está condenado pelos seus próprios atos, por sua própria burrice, por sua incompetência, por seus crimes. Você sabe que perdeu o controle. É notável em seus vídeos, em sua feição, que algo não está certo com você, ou até mesmo em como você tem vivido aí nos Estados Unidos. Mas se você parece estar ruindo agora, saiba que o pior ainda está por vir. A fonte secou, o dinheiro que seu irmão Flávio Bolsonaro estava pegando com Daniel Vorcar acabou, não vai ter mais financiamento do filme Dark Horse. E essa sua secura e essa ânsia vão te deixar completamente pego a qualquer chance de se livrar do seu destino risível. Chore pro Trump, chore pra mídia que ainda insiste em te ouvir, chore pro seu pai, pro seu irmão, pra sua madrasta e pros seus amigos. Chore o que tem pra chorar, pois nada muda o futuro da família Bolsonaro. E por último, a Tabata também falou: traidor condenado. Eduardo Bolsonaro trabalhou para que um governo estrangeiro punisse o próprio país. Não existe meio termo nisso. Ou você está do lado do Brasil ou está contra ele. Por unanimidade, a justiça decidiu punir quem quis safar a família e a bandidagem, em prejuízo da nação e de milhares de leitores que confiaram a ele o cargo de deputado. Aí aqui um tweet ironizando, vai Tabata. Traidor é quem rouba. Aí João Campos, que é o marido da Tabata, né? Compra livros superfaturados, 1.690 a unidade. E aqui uma notícia, João Campos e Tabata Amaral participam de evento bancado por Daniel Vorcar nos Estados Unidos. A gente não viu os comentários aqui do que a Erika postou, deixa eu ver.
eu vou contar tudo pro tio Trump, bote a Erika Hilton até a morte. KKKKK. Alguns juristas, a galera que tá inteirada do direito mesmo, e alguns defensores criticaram a condenação do Eduardo por 4 motivos. O primeiro é que coação no curso do processo, que é o crime, o suposto crime que ele cometeu, exige violência ou grave ameaça. A DPU, que fez a defesa técnica do Eduardo, disse que ele não teria poder direto para impor sanções dos Estados Unidos. Então, para a defesa, ele não teria feito uma ameaça grave no sentido jurídico, apenas uma articulação política, e o cara não deveria ser punido apenas por isso, porque era algo que dependia da vontade de outro país e não do próprio Eduardo Bolsonaro. Sobrevivente, cara, você fala de DPU, cara, que diabos é DPU, cara? Explica as coisas na hora que você for gravar o vídeo. Cara, DPU é a Defensoria Pública da União, tá? Eles são tipos responsáveis por fazer a defesa técnica no processo. Eles não defendem o Eduardo Bolsonaro, eles, na verdade, buscam garantir que o processo está realmente sendo feito de forma imparcial, que todos os direitos estão sendo atendidos. Segundo, tá? A DPU, que eu acabei de explicar, também alegou o problema de parcialidade de Alexandre de Moraes. Como é que o julgamento pode ser imparcial se quem está julgando é quem sofreu as sanções? Não teria como o processo se manter imparcial dessa forma. Inclusive, essa é uma observação frequente em relação à postura do Alexandre de Moraes. Ele tem uma série de papéis no mesmo processo e isso é bem problemático para a imparcialidade. Terceiro, criticaram o modo como o Eduardo foi chamado ao processo. Isso aí eu já te mostrei no tweet do próprio Eduardo, né? A DPU disse que ele não deveria ter sido citado por edital, que foi o que aconteceu, porque as autoridades sabiam que ele estava nos Estados Unidos. Para a defesa, o correto seria tentar uma comunicação formal internacional como uma carta rogatória. E quarto e último, né? Os juristas falaram que a atuação do Eduardo está protegida pela liberdade de expressão, pela imunidade parlamentar e pela atuação política internacional. E que não permitir isso é similar, eu coloquei aqui a ditadura, mas seria similar à censura. Porém, outras pessoas discordam e falam que, apesar do processo ter alguns pontos sim de crítica, algumas coisas a serem corrigidas, isso não inocenta o Eduardo. Para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal, o Eduardo teria sim articulado sanções, tarifas e pressão econômica contra o Brasil. Isso para tentar influenciar o processo que condenou o pai dele, o Jair Messias. Foi exatamente no mesmo momento. É o que a acusação alega, porque não tem como negar que foi bem no momento que o pai dele estava sendo julgado que ele articulou tudo isso para prejudicar o Alexandre de Moraes. Então, quem não concorda com o Eduardo disse que algo assim não poderia sair impune. O Ministério Público Federal afirmou também que ele buscou impedir ou influenciar o julgamento do pai por meio de sanções contra a economia brasileira e também contra ministros do STF. O Moraes disse que a linha do tempo mostraria a relação entre o julgamento do Jair Bolsonaro e as ameaças feitas pelo Eduardo. A Carmen Lúcia também acompanhou a condenação e disse que juiz e tribunal não podem se curvar à ameaça ou tentativa de coação. Isso tudo aqui vai depender, cara, do seu viés ideológico, porque se você for alguém mais ligado à direita, você não vai ver de forma diferente. Se você for alguém mais à esquerda, você também não vai ver de forma diferente. Então assim, eu não vou ficar nessa treta não, você aí vê a realidade da forma que você deseja. Tem quem veja que mais uma vez o STF está reafirmando a sua ditadura, algo que ninguém pode discordar. Tem gente que vê isso como se fosse o Alexandre de Moraes reafirmando que ele é o ser humano mais poderoso aqui do Brasil, ainda mais com o escândalo do Banco Master envolvendo a família dele e isso não indo pra frente. E tem quem veja que até demorou para Eduardo Bolsonaro ser punido por ir contra o próprio país. Teve gente que achou que demorou bastante ainda pra justiça daqui tomar alguma atitude. Já tem quem vá numa linha mais equilibrada também, que vê que tem muita coisa errada sim com o STF, que a postura do STF tem sido bem parcial, mas que ao mesmo tempo Eduardo continua sendo também um traidor da pátria, que tentou e conseguiu prejudicar a economia do Brasil. Mas eu queria saber sua opinião sobre isso tudo. Diz aí nos comentários. Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao Cauê Abruzio, ao Adriano, ao Hudson, ao Matheus L no caso, ao Guilherme, ao DJ Pooper, ao Iandro Borges, ao Demis, ao Guilherme Steck, ao Ghost Tinet, ao Capivarilson Motorista, aos Guerreiros Z, ao M. Samuel, ao Willow, ao Gropulga, ao Alguém, ao Cauê, ao Guilherme Rodrigues, ao Daniel Roberto, ao Riquelme Klein, ao Senhor Mistério, ao Jason Torran, ao Barchi, ao Pedro Henrique Marques de Oliveira, ao Danilo FS, ao Antônio Lúcio, ao Willow S, ao Ecstasy, ao Dr. Hedber, ao Jonathan, ao Caio Duque, ao Luke Furix, ao Ismael Neves, ao Matheus Flores, ao Chos, ao Samuel Sanhu, ao AD, ao Dias, ao Grove Lake, ao Malcolm, ao Luca Nonino, ao Globert Ismael, ao Eduardo Gonzalez, ao Tujinx, ao DWLTZ, ao Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras,
ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Polo, aos Anatas, ao Eduardo, ao M. Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal, membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord para maiores de 16 anos, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. Já tem mini curso de estudos, relacionamentos, e eu tô me esquecendo de algum também. Enfim, depois eu me lembro. Acho que eu coloquei aqui embaixo. E de finanças. Então eu quero te convidar para ser um membro aqui do canal, mas peço que você não se endivide por isso também. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Um forte abraço. Caso você queira mais informações, estão os 3 tipos de membro aqui. E a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau. Um beijinho pra você, cara.